eu acho que ia ser legal, assim, como tem uma diversidade muito grande, eu acho que tem uma coisa que pode amarrar um pouco as falas de todo mundo, que é enfocar um pouquinho na questão da coletividade, nos casos, né? Então, começando com o Zeca, por exemplo, para ele contar um pouco mais sobre a coletividade que vem sendo ameaçada, né, na aldeia, com a fragmentação que a Vale propõe com essa entrada com os dinheiros, né? E também a iniciativa da retomada desse coletivo, assim, na puxada da castanha, e coisas que eles estão começando a fazer para essa retomada do coletivo. No caso da América também, eu acho que tem um exemplo forte, assim, da coletividade pelo História e Construção, né, via cultura, porque assim, não tem, está todo mundo, infelizmente, brigando pela manutenção da propriedade privada, mas ao mesmo tempo tem uma lógica coletiva importante ali, né, no grupo. E também Jonas e Nazareno falaram um pouquinho como vocês estão vendo o coletivo, tanto pelo ponto de vista da academia e nessa resistência dos movimentos e pela arte, né, que eu acho que o movimento dos carroceiros, as surpresas que aparecem também pela coletividade nos trabalhos, né. Então, sei lá, começar na mesma ordem, e começar pelo Zeca, e depois a gente abre para ele. Então, a nossa forma de se organizar, ela vem já de muito tempo, né? E passando de geração para geração. Até hoje, por exemplo, nós continuamos a se organizar da seguinte forma. Se é a época da castanha, todos vão tirar a produção para todos, mas ninguém vai, por exemplo, individual, para que o outro não ganhe mais do que o outro, para que não tenha essa divisão de poder, né? Para alguém achar que ou ganhou mais do que o outro se torna inferior do que o outro. A distribuição também da produção, por exemplo, o arroz, o milho, né? A mandioca, que é feita a farinha, também é por família. Os mantimentos, como hoje o nosso pessoal já usa, o açúcar, o café, a gente compra em grande quantidade e é dividido por família, né? O recurso financeiro também é um valor equiparado para todos, para que não haja essa questão da inveja, da ambição, né? Para que o nosso pessoal sempre tenha essa forma de se organizar que já vinha de muito tempo, né? Se matar uma anta, é dividido para todos, né? Se matar 10 porcão, 30 jabutis, é dividido para todos. Então, assim, para que não venha trazer um disparate, né, com relação sobre o uso comum, né, dessa propriedade, né, que é cedida pelo Estado. Então, hoje, nós estamos tentando, de alguma forma, né, chegando no segundo estágio, que é a introdução do conhecimento técnico, né, que é, por exemplo, o nosso povo não tinha personalidade jurídica e hoje, por ter organização como personagem, que é associações e organizações, nós não trabalhamos a questão como é a política aqui fora. Por exemplo, o presidente é o próprio cacique, né? O tesoureiro, os secretários são a liderança e o conselho de mulheres, para que isso não cria partido, porque nós fizemos uma experiência e não deu certo, uma cisão por criar a questão partidária. Isso preocupou dentro do nosso território. E dentro, especificamente da minha comunidade, a gente tenta trabalhar com essa linha de pensamento, né? Para que monte-se uma base e os estudantes que vão fazer a faculdade, eles tenham um ponto de referência para prosseguir com o assessoramento. Por exemplo, eles vão ser assessor
dessas pessoas mais velhas, que são os tradicionais, né, da minha comunidade. Para que o nosso menino tenha essa referência, ele tem que trabalhar na base. O que é a base? Eles têm que saber toda a questão do respeito tradicionais. Respeitar os mais velhos, respeitar os seus pais, né, para que o estudo não seja soberano, sabe, porque ele conhece, passou numa faculdade, terminou, e retorna, vai achar que tem um conhecimento maior do que os mais velhos, que já vem de organização já de muitos tempos, desde os nossos antepassados. Tá. Gente, eu não sabia que fecha às 10, então a gente vai ter que abrir a pergunta e vocês guardam e respondem meio junto. Aí a gente faz uma rodada de pergunta e aí eles ajuntam as respostas. Nós vamos ter mais 15 minutos. As perguntas. A Débora está com o microfone ali, quem quiser fazer pergunta. Então pensa uma coisa. Não, eu quero. É tímida? Jura, não é tímida. Boa noite a todos, queria agradecer muito as palestras do evento. Vamos direto à pergunta, temos pouco tempo. Na verdade, como foram contadas muitas histórias, né, até como forma de aproximação dessa ideia do comum, acho que isso é extremamente importante, porque ele está aí. Eu queria saber um pouco mais do devido dessas histórias. Por exemplo, a lei lá do maltrato de animais, ela foi revogada, o que aconteceu depois do filme, um pouco do desdobramento dessas histórias, e também queria que ele falasse como é que está a situação hoje das famílias lá. Só isso. Obrigada. Então, respondendo rápido, já que não tem tanto tempo. A lei foi tentada, né, tentaram aprovar, mas teve um grande protesto dos carroceiros. Então, ela não chegou a ser aprovada inteiramente, mas medidas de intimidação acontecem, mas com menos respaldo legal, porque a coisa ficou meio enrolada. Esse protesto aconteceu em 2014, então depois de 2013, eu acho que de algum jeito toda aquela tomada nas ruas de 2013, eu acho que deram mais, de algum jeito, um eco, assim, né, que os carroceiros não imaginavam antes, eles com esse tipo de reação. Minha sensação é um pouco essa. Essa noção de coletivo na vila, e eu acho que não somente lá, ela é um desafio. O fato de morarmos todos juntos naquele mesmo território não significa que esse sentimento, esse sentido está desperto para todos. Então aí eu tento trazer aqui, né, a lembrança de que pela cultura nós temos a tradição, né, que passa pela música, e esse é um elemento forte do forró, do carnaval, do funk, das origens das pessoas que vieram, muitas de Joaíma e ainda continuam chegando, do norte de Minas, e aí daquelas experiências, né, de ajuda entre vizinhos, que também é uma questão que permite que esse sentido de coletividade vá se renovando. E nós temos agora, né, a questão do desafio. O fato de a prefeitura não estar com nenhum programa atuando ali, não significa que a ameaça não existe. Nós temos, né, em suspenso a situação dos moradores próximos à linha de transmissão, já ameaçados de remoção. Isso é uma questão de tempo para enfrentamento. Nós temos as intervenções que são do História em Construção, que traz, né, inclusive outros moradores como sujeitos protagonistas neste lugar. E aí eu acho que isso é interessante. Eu, por exemplo, neste momento não estou ativa dentro do movimento, mas é muito grande a alegria de ver a quantidade de pessoas que ali estão se renovando com o mesmo propósito. E o que eu acho que nós temos assim como desafio passa pelo processo da educação, que não é exatamente a educação escolar, mas a educação feita no cotidiano daquela coletividade, daquele grupo, para o sentido da coletividade.
Só um comentário. Um dos papéis que a gente possa ter na academia é ir atrás das diferentes formas de direito que a própria comunidade tem, tá? E que vai mostrar que não bate, não fecha com o tradicional direito positivo, que vê tudo numa tábua rasa e tudo na lógica da propriedade privada e da terra como um valor de troca, como uma mercadoria. Eu coloco um exemplo rápido. A comunidade dos Areais da Ribanceira, no sul de Santa Catarina, é uma comunidade de agricultores pescadores que utilizam-se dos areais. O que são os areais? Dunas. São dunas, é areia mesmo. Só que lá eles plantam historicamente, há mais de 200 anos, mandioca, melancia, uma série de produtos que dá bem. Se dá bem na areia. Eles têm engenhos, eles produzem farinha, etc. E o discurso do capital, o discurso do poder público da prefeitura é de que o que esse povo quer num monte de areia? Areia não dá nada. Então, isso não dá nada para quê? Vamos tirar eles dali, porque isso aqui dá ótima produção no sentido do turismo, fazer marinas, não sei o quê. Quer dizer, usar dunas de outra forma, para o capital. Tá? Então, se mistura discurso econômico conjugado na ideia de que o direito positivo é que explica tudo. Ele não explica, tem que respeitar o direito que vem do chamado direito costumeiro, que é dessas populações. E se a gente consegue inserir isso nas discussões de laudos antropológicos, de relatórios socioantropológicos, etc., para ajudar essas populações na sua luta pelo seu território, já é um grande passo que a gente pode também contribuir. Tá? Boa noite, gente. Obrigada pelas apresentações, foram muito legais. Eu queria falar um pouco desse período perguntar sobre esse período de que a Meire falou. A gente sabe o tanto que aquilo foi sofrido, tem sido em relação ao que está acontecendo agora. Porque agora, retrospectivamente, parece que estava tudo ótimo e, na realidade, a gente sabe que não estava. Ou seja, a gente tinha uma política relativamente à esquerda que fez algumas ações, investiu em programas sociais, etc., nós sabemos disso, e que agora eu estou sentindo assim, a gente chega num ponto em que a gente não pode mais fazer a crítica daqueles programas, porque é como se a gente estivesse dando arma para o inimigo, sabe? Eu queria saber como é que vocês estão se posicionando em relação a isso, quer dizer, essa fase governo PT versus o que a gente não sabe que vem pela frente, mas que já tem feito alguns estragos. Obrigada. Essa questão do posicionamento político em relação ao que foi feito, implementado, né, pelo PT, a crítica ela é necessária naquele momento, mas ela não deve servir ou não deve ser tomada, né, pelo outro numa reviravolta do discurso. Porque o que nós estávamos querendo é o aperfeiçoamento da prática política que levava a programas sociais e que esses programas pudessem considerar os moradores como protagonistas. Então, neste momento, o que nós temos é a retirada de direitos. Então, nós temos um outro momento e ele se manifesta para nós, ele ainda não tem, não foi colocado para nós nenhuma medida dele, mas nós sabemos da violência com que se colocará. Eu acho que não existe inocência lá na vila, talvez não tenha essa coisa de dizer, né? Os moradores da vila estão muito desinformados, não sabem o que está vindo. É interessante a gente pensar que há moradores nessa condição, mas há moradores que estão atentos ao que está acontecendo em todo o país, né? E nós sabemos que estamos tratando de perda de direitos e nós não estamos falando nesse momento, então, de aperfeiçoar, mas de garantir que eles permaneçam.
questão política, nós indígenas tivemos realmente alguns rearranjos com relação ao direito na época da esquerda, e hoje se observa a forma que está se conduzindo a questão dos direitos indígenas. Mas para nós, indígenas, é muito complexo tentar entender, porque nós, agora me incluo, né, por ser cidadão, com identidade e título, nós não estamos sabendo como escolher os políticos. Eu acho que o maior erro de nós indígenas é porque nós somos pouco, e mesmo assim nós não conseguimos o espaço para que nós possamos dizer: nós somos originários dessa terra, do Brasil. Nós não estamos tendo esse espaço. E essa construção, ela vai demorar um tempo ainda. A partir do momento que nós indígenas começar a adentrar também, fazendo parte desses espaços, para poder conseguir o nosso direito. Mas a questão da escolha, né, que nos representa, não está escrito para saber quem é quem, porque a questão do poder é que está falando mais alto. É o que está dentro da Constituição, por exemplo, com relação aos deputados. Se a gente tiver... Não tem mais a maioria. Está sim a questão do capitalismo. Se oferecer uma boa quantia para votar pelos projetos, aí sim o atual presidente consegue pular por cima do que realmente vem de muitos tempos, que é o nosso direito. Então, assim, é meio complexo essa questão de entendimento, como será o futuro, né, desse direito com relação ao poder, porque o que é o poder público? Somos nós. Como é que nós vamos fazer? Aí eu chego para nós todos, como é, nós indígenas, brancos, né, negros, como é que nós vamos fazer para nós mudar? Não escuto mais a batida da panela, né? A tampa da panela. A gente não ouviu mais isso. Então, alguma coisa está em silêncio ou está adormecido. Precisa pegar essas mangas e começar a pensar como era a sociedade daquela época. A gente podia fazer cada um dispor uma fala de 1 minuto para encerrar. Bom, não sei, eu só queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter sido convidado, né? E ver que há muita gente aqui interessada na temática e mostra o quanto de atual ela é, não é coisa do passado como muita gente acha que é, né? E que temos sim um papel no estudo e temos que dar a nossa contribuição, né? Não vamos ficar isentos porque nós não somos, não fazemos parte dessas populações, não temos o problema que eles têm, a gente vai ficar de braços cruzados, não. A gente tem que ir atrás e mostrar que tem essa problemática. O país vive isso constantemente. E que capital não é tudo. Capital não vai ser eterno e não vai mandar a vida inteira. A gente tem que encontrar coisas alternativas na sociedade que mude essa coisa de só pensar dinheiro, riqueza, propriedade, e, enfim, né, temos que realmente ter. E os encontros lá da tarde, amanhã e depois, a gente, quem sabe, acha que e cria alguma emoção, alguma coisa que vá para frente e que se coloque, inclusive, em rede social, quem sabe, e comece a fazer um movimento de como mudar essa situação e ajudar nesse sentido de que o uso comum não é só
essa ou aquela população. Nós todos temos direito ao uso comum da cidade, por exemplo. A cidade é nossa, não é a cidade do capital. A gente tem que mudar essa percepção. Né? Enfim. Se há perdas, né, eu acho que nós temos que ter noção do que é conquista e das formas como essas conquistas foram feitas ao longo de tantos anos aí, ainda que minguadas. Então, eu acho que a questão nossa é pensar que nós temos uma abordagem que é de ordem jurídica, uma questão que é de ordem técnica, uma questão que é de ordem acadêmica, mas uma questão que é de ordem social e perpassa por todos. A favela e os favelados precisam ser vistos como sujeitos protagonistas dentro dessa cidade. Esse é o grande desafio. Né? Então, o fato de eu já não ter vergonha de dizer que sou moradora de uma favela, isso é bastante revolucionário. Isso incomoda um tanto de gente. Principalmente para os lugares que eu ocupo e desejo ocupar. Porque, geralmente, para os favelados, isso não é visto como legítimo. Então, que nós possamos, então, rever nossa visão de mundo, que nós possamos olhar para esses espaços e os seus sujeitos de uma outra forma. Uma forma que os reconhece, de fato, pertencentes à cidade. Então, é pé, né? Mas assim, eu queria agradecer, né, por esse momento tão importante, mas não tão descartado de estar discutindo também sobre a questão política, né, porque nós indígenas e brancos e negros vamos estar aqui. Nós queremos fazer um marco na história, tentando, que eu vejo, né, na televisão, dizendo o Brasil que eu quero. Eu acho que não. Eu penso de uma outra forma. Nós queremos viver de forma com dignidade. E que nosso Brasil até agora não se vê. Né? O Brasil que eu quero já está acontecendo. Que é o de respeito, quebrando a jurisprudência, quebrando várias... como é que nós vamos falar? Vários direitos que cada um conquistou, de um modo geral, e isso vem sendo quebrado, né, com a massa de manobra que tem pelo atual presidente. Eu queria agradecer pelas falas de inspiração, né, assim, e as falas de resistência que vocês estão trazendo. A gente vive um desmantelamento total, né, assim, dos direitos, né, do país, um funcionamento de democracia completamente fajuto, assim, explicitado como falho, insuficiente, uma legalidade completamente insuficiente. Então, assim, eu sempre me pergunto que cada luta ela tem uma coisa de ir para a rua, de resistir, de romper, mas também jogar com esses mecanismos, a legalidade, o Estado, cobrança de direitos, mesmo sabendo que esses direitos não são feitos para de fato defender, né? Então, assim, é um jogo muito complexo e a gente vive um ápice desse caos, um governo completamente ilegítimo, assim, e sacudindo tudo, assim, uma eleição que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de algum jeito, falar sobre terra comum, sobre propriedade, ouvir vocês dando trazendo essas vozes de luta e de luta histórica, contando um pouco de como a comunidade se articula e navega nesse embate, é uma coisa que traz uma inspiração, assim. Eu não participo diretamente dessa luta, assim, eu venho de uma história onde eu pude estudar, onde eu pude morar, onde eu pude comer. Então, assim, eu trabalho com a arte, com ideias, e ocasionalmente vou para a luta, assim, mas então eu experimento uma posição
de privilégio, né? Assim, de ter podido estudar, de ter podido trabalhar com o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu me sinto parte dessa luta que vocês trazem por outro caminho. Então, acho que a gente tem que se preparar, assim, porque os tempos são muito sombrios, né? E eu acho que uns fóruns como esse são importantes para a gente reconhecer vozes e forças e reconhecer nossos pares mesmo, né? No momento onde de muito corte de voz, corte de lugar, é isso.